Boa noite a todo mundo. Primeiro, eu me desculpei então com vocês que hoje é véspera de feriado, né? Mas esse assunto, para mim, é um assunto assim fascinante, porque pouca gente sabe, pouca gente conhece sobre esse assunto que a gente chama de buracos energéticos que a gente pode ter dentro da gente, e esses buracos que nos levam à repetição de padrões destrutivos, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, que é um assunto que eu gosto muito, já tratei bastante gente assim. E então eu estudei 4 anos nos Estados Unidos, né? Medicina holística que eles chamam, mas foram 4 anos, me formei no ano 2000, já faz bastante tempo, e sou socióloga e sou consteladora da primeira geração no Brasil, uma das pioneiras no Brasil, né? Mas esse trabalho do campo, ou seja, dos buracos energéticos, da energia que a gente chama, é um trabalho pouco entendido ainda, porque as pessoas acham que é uma coisa assim da espiritualidade, que não é uma coisa científica. Já está provado que nós temos dentro de nós um campo eletromagnético que nós emitimos cada vez que nós nos comunicamos com as pessoas, né? E é justamente esse campo eletromagnético que nos traz aquilo que a gente mais quer e aquilo também que a gente não quer. Ué, mas por que traz aquilo que a gente não quer? Porque desde bebê, esse campo, ele absorve toda a memória, todas as experiências que nós temos com a nossa família e com outras pessoas e com o mundo. E então ele fica atuando, essa memória fica lá guardadinha. Quando tem alguma coisa, por exemplo, que é similar a essa memória, que pode provocar essa memória, então aí o nosso sistema atua. Quer dizer, a gente acaba repetindo o mesmo padrão. E o que seria esse buraco energético que eu chamo, né? Então, muitas vezes, em experiências da infância antigas, da infância, da adolescência, vamos supor, houve uma forte rejeição, né? De mãe ou de pai, alguma coisa assim. Então, aquilo fica uma dor na criança. E se isso não é trabalhado de forma sensorial, não mental, mas sensorial, a pessoa quando cresce, quando vai crescendo, ela vai sentindo uma necessidade de preencher aquilo, porque fica uma angústia muito grande. Só que o que acontece? Como ela só conhece o destrutivo, ela acaba preenchendo de maneira destrutiva. Vocês podem me interromper se eu estiver falando alguma coisa que vocês não estão entendendo, porque é um tema novo. Podem me interromper com perguntas, né? Então, a gente parte do princípio que nós somos feitos de emoções, de sensações, de memória, muito mais, eu digo, além da mente, além da espiritualidade, além do físico, nós temos essa consciência da memória, da emoção, da sensação. E então, o que acontece? Se nós tivermos alguma experiência negativa, mas muito negativa mesmo, essa experiência fica em nós, fica em nós. E vamos supor, você cresce, casa, tem filhos, etc. De repente acontece alguma coisa que é similar àquela experiência que você teve quando criança. Então, quando isso acontece, a sua reação é a mesma que você teve lá atrás. Por quê? Porque, de fato,
as nossas emoções, elas são atemporais, quer dizer, elas não têm tempo, elas não seguem o tempo linear, então fica ali. E pode criar um buraco, mas buraco mesmo, como se fosse um poço, um buraco escuro, energético, que não se preenche, porque a pessoa não sabe preencher, somente se preenche com o mesmo padrão destrutivo. Então a pessoa, por exemplo, isso pode ser um começo de um vício, de uma compulsão. Eu não sei se vocês já viram pessoas com compulsão, que elas não conseguem parar. É porque aí tem esse buraco energético que vai sugando, vai pedindo mais, quero mais, quero mais, quero mais. E aí, esse mais não preenche, não satisfaz, não ajuda e a pessoa fica presa nessa compulsão. A gente chama de compulsão e vício. Então, o que acontece quando a pessoa preenche da maneira dela, né? Porque é a única maneira que ela consegue preencher. Dá um prazer temporário, mas volta à solidão. Porque não é aquilo, não é para ser aquilo. Na verdade, o que a pessoa está fazendo é trazendo de novo aquela memória negativa, prejudicial a ela traz de novo. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo muito interessante. Vamos supor uma pessoa que se apaixona por alguém que é destrutivo, né? É uma pessoa que não sabe amar, que tem padrão destrutivo de relacionamento, etc. Essa pessoa se joga, a mulher se joga, ama, adora e vai atrás do homem, né? Mas esse homem, a tendência dele qual é? É rejeitar, a tendência dele é ferir, é magoar, porque ele aprendeu assim, ele não sabe melhor. Então ela, por ter aquela imensa necessidade, aquele buraco energético nela, ela quer preencher com o amor que ela não teve, porque é isso que ela anseia. Só que ela vai e encontra uma pessoa que faz a mesma coisa que a mãe dela e o pai dela fizeram lá atrás. Então é um círculo vicioso, é um círculo vicioso quando você preenche dessa forma, o que eu chamo de buraco energético. E ele tem um lugar específico no corpo humano. Ele fica no plexo solar, que é aqui um pouco acima do umbigo, e no coração. São os dois lugares únicos que eu encontrei esse buraco energético. Vou contar uma história também de uma advogada de uma cidade que eu trabalhei, e essa advogada, a família era muito rica, todo mundo muito bem, mas ela gastava compulsivamente em joias. O dinheiro dela ia para ela não precisava dessas joias. Tanto que o marido cortou o banco, cortou o cartão de crédito, cortou o cartão de débito, cortou tudo que podia, porque ela estava chegando a endividar a casa dela para poder comprar as joias. É exatamente isso. E ela veio pedir ajuda. Quando eu fui trabalhar nela, né, e eu trabalhei sensorialmente, eu descobri esse buraco. Tinha um buraco ali, buraco enorme no plexo solar, que ela tentava preencher com a compra compulsiva de joias, né? Então, assim, não é que não tem nada demais você comprar joias que você gosta. Eu mesmo gosto de joia, tô com um brinco maravilhoso aqui, esmeralda, é coisa bacana, bonita, maravilhoso.
Mas se isso virar um vício, se isso toma conta de você e você não se satisfaz com isso, então aí você está com problema. Aí você entrou no vício, você entrou na compulsão, aí você de fato não tem controle. E isso acontece também com o alcoólatra, acontece também com o drogado, mas acontece também no sexo, né? Existe também a compulsão sexual. Compulsão sexual é diferente de atração física, etc., né? A descendente de joias nós amamos, exatamente. Eu adoro joias também, mas eu assim, uma cada vez, 2 anos, qualquer coisa assim, então não tenho essa compulsão. Mas o que eu quis dizer é que esse buraco energético é algo muito sério, gente. Porque se a pessoa tenta preencher da maneira que ela acha que vai ficar, ela acaba só repetindo o mesmo padrão. Olha só, eu conheci também, claro, depois de 20 anos desse trabalho, né, um americano que ele era compulsivo sexualmente. Ele disse, todo mundo aqui é adulto, né, não tem criança, eu posso falar abertamente, né, com todo respeito. Ele disse que ele precisava parar o carro dele, não sei quantas vezes, durante o dia para satisfazer a necessidade física dele. Obviamente que não era uma necessidade física, é óbvio que ele tinha aquilo que a gente chama de buraco energético, que se tornou uma compulsão, se tornou um vício e que não tem como preencher daquela maneira, né? Então eu não sei se vocês estão se identificando ou não, se vocês têm algum vício ou alguma compulsão, e eu falo disso, pode ser comida, sexo, doce, ficar em casa, seja o que for, mas aquilo que controla você, aquilo que você quer preencher, e o pior é a solidão. O pior é a solidão, porque com a solidão você provavelmente pode estar com alguém só para estar com alguém. Não é nem uma pessoa que você gosta, nem uma pessoa que você ama, mas é a necessidade de ter uma companhia. Então qualquer coisa tá bom. Isso é péssimo, porque você pode ser abusado, você pode ser roubado, a sua autoestima abaixa bastante, você se sente humilhado, enfim, você acaba repetindo isso várias vezes. Então, no seu corpo energético, isso aparece como um poço sem fundo, escuro, sem fundo, porque é uma ferida que se abriu lá atrás e que você vai tentando preencher erroneamente da mesma maneira. Então, às vezes essa compulsão e esse vício, às vezes pode ser até por uma coisa muito boba, né? Por exemplo, você tá mal, o que você faz? Você vai no shopping e compra coisas que você não precisa. É uma compulsão. É uma compulsão. Você está tentando satisfazer a sua solidão, a sua angústia, através de uma compra. Agora, você ir num shopping para comprar uma coisa que você gosta, porque você vai ficar bonita, para você melhorar a sua vida, para você melhorar a sua aparência física, isso é uma coisa. Agora, você comprar porque você está triste, você precisa de alguma maneira afastar essa tristeza de você, aí já é uma compulsão. Pode ser que você não tenha esse buraco negro, mas que ele tenha alguma ferida lá dentro, né? E o pior é que isso daí também provoca uma solidão muito grande. Essa compulsão da minha parente sofre com compulsão por consumo, exatamente. Mas é assim, isso a Eduarda perguntou, já a pergunta certa. Como curar esse buraco? Tem como? Tem como.
Mas primeiro, antes de tudo, é reconhecer que existe isso. E às vezes, até, por exemplo, você se trancar dentro de casa sempre, passa 10 anos assim, pode ser um vício, pode ser uma compulsão. Eu só quero contar mais uma história para vocês vão ficar até espantadíssimos, mas essa é a realidade. Vocês vão falar, isso não acontece comigo. Acontece, gente, acontece, tá? Não acho que você é diferente, não. Veio um homem para mim, um senhor, e ele disse, Zaki, eu não sei o que acontece comigo, mas eu me apaixonei por uma fulana de tal. Sou casado, tenho filhos, estou bem financeiramente, mas me apaixonei por uma prostituta. E ele saía da casa dele para ir até a casa dela, buscá-la e levá-la aonde ela trabalhava, esperava ela sair de lá e devolvia ela lá para o lugar que ela tinha. Ó, isso se não é um vício, né? E aí, sabendo também que um vício puxa o outro, porque, por exemplo, a pessoa que tem uma compulsão de comida, talvez ela tenha tido uma compulsão de álcool. A pessoa que teve uma compulsão de álcool, talvez ela tenha tido uma compulsão de comida ou de cigarro. A pessoa que tem a compulsão de sexo, talvez ela tenha tido uma compulsão de comida. Então, quando você acha que resolveu uma compulsão, outra aparece. Aí eu perguntei para ele, e você teve algum outro vício? Ele falou, eu era muito obeso. Então ele saiu da obesidade, que era uma compulsão, e foi para outra, sexo. Gente, sexo também pode ser uma compulsão. Pode, quando o sexo tem que preencher a sua autoestima, aí sim, pode ser uma compulsão. E se você não consegue controlar esse seu desejo aqui, acolá, então você está precisando sempre satisfazer o seu corpo, aí pode ser uma compulsão. Então, assim, não pensem que é algo que só algumas pessoas têm, não. Tem bastante gente que tem. Vocês podem me perguntar o que vocês quiserem. Então, aí alguém perguntou, como é que a gente reconhece isso? Se você está tendo uma necessidade, né, que se repete sempre, então, o mesmo padrão de relacionamento, não consegue emagrecer, está sempre comendo, não consegue parar de fumar, ou você ou você está sempre se relacionando com alguém, por exemplo, tem aquele filme, né, aquele famoso filme, A Bela da Tarde, né, que tinha sexo que se tornava uma prostituta, embora fosse uma dona de casa, era uma compulsão. Então, se algo tomou conta de você, aqui os espíritas chamam de espírito mal, né? Mas que para nós tem uma razão científica, e a razão científica é essa: ele vai corroendo uma parte da sua energia e vai afundando, e você vai tentando preencher e não consegue preencher. Eduardo falou, dependente das redes sociais. Isso é uma compulsão nova, né? Uma compulsão nova. Mas eu acredito também que as redes sociais, elas também trouxeram uma comunicação maior entre as pessoas, né? Por exemplo, imagina, eu tô aqui, você tá aí em Portugal, né, Eduarda? Então a gente consegue se comunicar por causa dessa rede social. Se não houvesse essa rede social, a gente não se comunicaria. Agora, eu entendo, sim, jogos digitais também, absolutamente é uma compulsão. Então, alguém perguntou também, como é que a gente descobre isso? A gente tem que ser muito honesta, muito franca consigo mesma. E saber o que é que está fazendo. Por exemplo, até assistir filmes, você passar 8 horas assistindo filmes, 16 horas assistindo filmes,
por dia, sei lá, o fim de semana inteiro, também pode ser uma compulsão, também pode estar preenchendo alguma coisa que está faltando na sua vida. Então é assim, o que é que aquilo está preenchendo na sua vida que está faltando, né? Então, comer muito doce, comer muito açúcar está preenchendo alguma coisa. Ter muito sexo qualquer, com quem, seja com quem for, como for, sem discriminação e sem fazer nenhum julgamento, porque aí precisa fazer julgamento nesse sentido, também pode ser uma compulsão. Jogar, se você perder dinheiro, começar a jogar por dinheiro, né? É uma compulsão. Eu vejo, por exemplo, lá na Flórida, tem muito cassino, nos Estados Unidos é bem aberto a cassinos. Eu vejo senhoras e senhores de idade sempre, todos os dias, indo nos cassinos para tentar a sorte, né? É um vício também, vai lá, tenta, aquilo já dominou a pessoa, então sempre que você puder, sempre que isso for de vez em quando e você se satisfazer, então não tem problema, né? Você vai jogar uma vez, não tem problema. Daqui um mês você vai e joga outra vez, não tem problema. Mas se aquilo se tornar um hábito e você não pode mais viver sem aquilo, você fica na angústia, aí vira uma compulsão e aquilo que a gente chama de buraco energético, né? Bom, como é que a gente cura, então, esse buraco energético? Primeiro a gente tem que reconhecer que a gente tem isso, né? A pessoa tem isso, precisa reconhecer isso. A grande característica que eu penso, aqui no Brasil também tem os viciados nos bingos. Exatamente, tem mesmo, tá certo, os bingos, né? Mas se for de vez em quando, tudo bem. O problema é não ficar aquilo dominando você, né? Então, como é que a gente chega? Primeiro, eu descobri que as pessoas que têm esse tipo de vício, têm esse tipo de compulsão, elas têm uma baixa autoestima. Baixa autoestima. Não tem jeito. Você não vai me convencer do contrário. Quem tem uma compulsão, um vício, tem baixa autoestima, né? Então, qual é a primeira coisa a se fazer? Aí o Fábio está falando esportes radicais. Se aquilo realmente te dominar, sim. O padrão, a característica aquilo domina você. Você não consegue ficar sem aquilo. É aquilo que te dá vida. É aquilo que você precisa. Você vê o cigarro, né? Quando você vai fumar, a primeira coisa... Eu fui ex-fumante, sou ex-fumante, não sou mais, graças a Deus, não tenho mais esse vício do cigarro. Mas o cigarro, quando você fuma, se você não tiver um cigarro, não acender um cigarro, não fazer aquele puff lá, você morre. Não, você não morre, mas você tem a impressão que você morre, né? Primeira coisa que é importante é você descobrir se tem alguma coisa assim em você e você parar de fazer julgamento com você. Que julgamento isso não é bom, se sentir mal com isso não ajuda em nada. Aí vai baixar mais ainda a sua autoestima, se você fizer julgamento. Então não fazer julgamento, parar de se comparar. Parar de se comparar com os outros. Tem gente que só se compara com o outro. Mas fulano é assim, então eu tenho que ser assim. Não. A única pessoa que você pode se comparar é com você mesmo. É a sua trajetória desde o começo da sua vida até agora. Eu hoje sou assim, antes eu era assado. Ótimo. Agora, se comparar com o outro, você não sabe que família essa outra pessoa veio, que circunstâncias ela viveu, por que ela está nessa situação. Então, jamais faça essa comparação com outras pessoas.
Alguém falou aqui, viciados em exercícios e academia. Se for uma coisa que a pessoa passa mal, né, de não fazer, provavelmente é uma compulsão também, com certeza. Mas eu ainda nunca tratei uma pessoa, por exemplo, com uma compulsão de exercício e academia. Vou dizer para você que tem um buraco negro, com certeza deve ter alguma coisa, né? Outra coisa é não achar que o futuro é determinista, né? Então a pessoa acha que amanhã já vai ser igual a hoje, a ontem, então amanhã não vai acontecer nada de diferente, porque normalmente a pessoa de baixa autoestima tem esse pensamento, né? Mas amanhã é igual, então isso é um pensamento determinista, é um pensamento de achar que tudo é igual. Então parar de se julgar, parar de se comparar, parar de achar que o futuro é determinista, que já está tudo determinado. Não, nada está determinado. Agora, para as coisas acontecerem de forma diferente, você precisa fazer alguma coisa diferente. Então, quando você entrar em contato com você, descobrir que você tem esse buraco energético, você não sabe, mas eu, por exemplo, saberia, né? Eu estudei isso. Mas, digamos, você sente, você não precisa ver esse buraco, mas você sente essa angústia, esse vazio interno, precisa preencher. Liga para fulano, liga para ciclano, faz isso, faz aquilo para alguém, pelo amor de Deus, vir preencher. A pessoa vem, preenche, momentaneamente, temporariamente, porque depois a solidão é pior. É pior porque não era aquilo que ia preencher. Uma das coisas que você pode preencher, Eduardo estava perguntando, por exemplo, você fazer uma coisa boa para você, para melhorar a sua autoestima. Fazer uma coisa boa. Vamos supor, escrever um poema, você gosta, fazer um desenho, fazer uma comidinha boa para você, boa, né? Não é comer com aquela compulsão, mas fazer algo que faça bem para você, que você gosta, ir no cabeleireiro, não sei, conversar com uma amiga, mas tudo assim que é para você, não é para você preencher a sua angústia, mas é para você começar a pensar em você mais. Tem uma coisa que a gente faz muito errada, é que a gente acha que a autoestima é algo que você pega, põe em você, acabou. Não é. I'm sorry, não é. A autoestima é um processo. É um processo de aprendizado. Você vai adquirindo aos poucos. Então, assim, não é que você tem baixa autoestima, amanhã você já foi ao cinema porque você queria assistir aquele filme, então você já vai ter a alta estima. Não, não, não. A autoestima vai se preenchendo aos poucos, quando você começa a prestar atenção em você de uma forma amorosa, né? Prestar atenção naquela criança que está lá escondidinha, que se sente sozinho, que se sente sozinha, que está disposta a fazer de tudo para ter alguém do lado e depois fica decepcionado, triste. Então, não é melhor a gente se preencher com algo bom? Uma coisa que eu acho legal fazer também, tem gente que não acredita, mas por exemplo, quando você não estiver bem, você imaginar uma cor rosa, cor lilás, cor azul, etc. E colocar dentro de você, do seu corpo, aonde está doendo. Porque aquele buraco energético, normalmente, como eu disse, fica acima do umbigo, que é no plexo solar. Ali ele se abre. Agora, para preencher aquilo não é fácil, não. Mas, por exemplo, um processo de autoestima aos poucos, colocar cores. Quando eu falo cores, é você imaginar cores em você, fazer coisas que você gosta. Como eu disse, não fazer nenhum julgamento a seu respeito, julgamento negativo, porque julgamento negativo não adianta nada, né? E você
não se comparar com os outros, você somente se comparar com você e acreditar que tem um futuro, né? Tem um futuro para você. Isso são as coisas, assim, mais ou menos superficiais, porque o correto seria você descobrir, né? Isso seria o correto. O que é que provocou aquilo, né? Que idade você tinha, quantos anos você tinha, o que aconteceu com você que provocou aquilo. Aí sim, na hora que você fizer isso, e aí talvez você precise de um profissional para isso, então você vai começar a entender sensorialmente o sentimento daquela criança, que é você mesmo. E quando você entender aquele sentimento, você vai ter compaixão, porque ninguém teve compaixão por essa criança, né? Naquela época ninguém teve, mas você vai ter compaixão por essa criança. Eu tenho sempre um exercício muito legal que eu gosto, é de você pegar uma foto sua de criança e você olhar para essa foto. Respiração de renascimento ajuda se não for, tem que ser bem feita, porque você não pode, por exemplo, retraumatizar, né? Traumatizar de novo. Então, se você tem algum problema, teve algum problema no renascimento, e aí o terapeuta não consegue te ajudar a sair, você está retraumatizando aquilo, entendeu? Mas quase o contrário, sim, pode ajudar. Mas eu gosto mais das coisas suaves, das coisas delicadas. Então, assim, por exemplo, pegar uma foto, pega uma foto sua, quando você tinha 5 anos, 4, 6, 7, 8, olha para aquela foto carinhosamente, né? Carinhosamente olha para aquela foto, né? E vê, se você olhar bem, você vai descobrir exatamente como você estava se sentindo naquela idade. Ah, estava mal, estava bem, estava me sentindo um tonto, estava me sentindo muito envergonhado. Então, e se você colocar através da sua sensação para aquela foto o seu amor, você mesmo, como criança, vai receber isso. Agora, se você olhar para a foto como se você estivesse olhando, né, com julgamento, nossa, eu estava muito feia aqui, isso não vai ajudar em nada. Então, claro que um profissional vai te ajudar mais. E se você também não descobrir, por exemplo, aonde tudo isso começou, mas você pode, de alguma maneira, ir se preenchendo, que sabe, a Denise falando, esse exercício da foto é sensacional. Esse exercício da foto está no meu livro, A Consciência das Sensações e Constelações, que eu escrevi, está na Amazon, chama Consciência das Sensações e Constelações, e o Robert Sheldrake escreveu um prefácio no meu livro, e eu estava mostrando para ele justamente esse exercício da foto. E quando você consegue transformar, quando isso é verdadeiro em você, para a criança da foto, que é você mesma, há uma transformação inacreditável. Você consegue transformar o sentimento seu em relação à foto, a criança da foto parece que percebe isso e também olha para você com gratidão, e você para a pessoa, e etc, né? Então, quando eu estudei com a Barbara Brainerd, 4 anos nos Estados Unidos, isso foi em 1998, me formei no ano 2000. Nós trabalhávamos tudo do corpo energético de uma pessoa. Nós tínhamos que trabalhar tudo, porque senão não poderíamos nos formar, né? E foi assim um tempo incrível, onde parecia que eu estava pegando em nuvens na pessoa e transformando aquilo, né? Porque o trabalho era um trabalho de transformação, mas sério, pode imaginar, 4 anos, né? E foi algo sensacional. Eu aprendi tanta coisa que às vezes eu tenho até receio, com toda sinceridade, de falar
essas coisas para as pessoas, porque as pessoas podem pensar, mas será que é isso mesmo? Será que não é? Como é que é? Bom, eu penso assim, uma coisa que você também pode fazer é escrever, e agora, vamos fazer isso agora, vamos ver aqui, tá aqui meu exercício. Esse exercício aqui é muito legal. Pega uma folhinha aí, tá? Vamos fazer esse exercício. Todo mundo tem uma folha? Porque eu mesma não consigo ver ninguém aqui, não sei, que acho que eu nem sei direito isso aqui, mas tudo bem. Nessa folha, eu quero que você escreva qual é a frase que você gostaria de ter ouvido e nunca ouviu a seu respeito. Qual é a frase que você gostaria de ouvir e nunca ouviu a seu respeito? Qualquer frase, a frase é sua. A frase é sua. Provavelmente uma frase curta, positiva, alguma coisa assim, eu sou uma pessoa maravilhosa, ou então eu gostaria que alguém tivesse me olhado, eu gostaria de ser olhado, de ser reconhecido, de ser visto, eu sou bela, sei lá, a frase é você que vai dizer, né? Alguém gostaria de compartilhar essa frase? Denise, quer compartilhar? Que frase que você gostaria de ter ouvido na sua vida e você nunca ouviu? Escreva essa frase e provavelmente utilize essa frase para você. É um exercício muito legal, assim, divertido, saudável. Ah, mas Denise, você já é linda, essa frase você ouviu a vida toda, né? Vamos falar de frase que você não ouviu ainda. Frase que você não tinha ouvido. Quem mais? Enquanto vocês estão me falando, então, sobre esse buraco, hoje eu já escuto essa frase, mas custou. Ah, você não escutava antes, entendi. Legal, então agora você pode escutar, certo? Realmente, às vezes. Também tem tempo antigo, tem nos tempos mais antigos, não estou dizendo que você é antiga, mas nos tempos mais antigos não se costumava elogiar a criança, né? Porque se você elogiasse a criança, ela ia ser muito, como se diz, não ia poder enfrentar a vida, o mundo, então tinha isso também. Você é suficiente do jeito que é, bacana. Essa frase é maravilhosa. E use ela, experimentem usar essas frases, tipo, por 1, 2 semanas, todos os dias. Todos os dias. Utilize uma frase dessa, e depois você inventa outra. Depois mais outra e depois mais outra. É um exercício muito divertido, né? Tem outro exercício também, que seria escrever, por exemplo, verdade, criança era um ser inferior, exatamente, a criança era para ser vista, como é que é? A criança não podia falar, ela podia ver e ouvir, mas falar não podia, exatamente, tem isso aí. E então, outro exercício também, muito legal, é você escrever coisas boas que aconteceram com você, né? Sofrimento, aprimoramento para o espírito. Para quem, eu diria, Fábio, para quem precisa, tá? Eu penso que esse sofrimento é aprimoramento para o espírito, para quem precisa. Para quem não precisa, não é necessário sofrimento. Eu acho que isso é um pensamento errôneo que a gente tem, achando que a gente precisa sofrer para aprender, né? Mas então,
para tratar esse buraco energético, né, que fica mais no plexo solar, eu penso que só um profissional seria melhor para fazer isso. Mas se você não tiver, não conseguir ou não puder, então eu diria que você, quando sentir aquela angústia no plexo solar ou no coração, tentar respirar, preencher com uma cor que você gosta, né? Entrar em meditação, espiritualidade, respirar profundamente, e você pode também fazer uma coisa que você gosta. Vai viajar, ou vai andar no campo, ou vai entrar na água, uma coisa que você não faz há muito tempo e que você gosta de fazer. São todas situações paliativas, mas às vezes um buraco energético, que é que está faltando alguma coisa lá atrás, a pessoa precisa de um profissional. Mas tem muita gente aqui que é terapeuta, né? E que como terapeuta pode se ajudar também. Eu só quis dizer que é uma coisa séria, porque você pode entregar uma vida para isso, né? A sua vida pode ser entregue, tomar decisões errôneas. E onde está esse buraco? Normalmente ele fica no plexo solar ou no coração, só são esses dois lugares. Mas tem maneira? Tem. Você pode preencher com a cor rosa, com a cor azul, com uma alegria, com uma risada, pode fazer alguma coisa boa, leve para você, pode estar com uma amiga, um amigo, né? Agora, se você acha que um amor vai preencher isso para você, quase sempre você está enganado, porque a outra pessoa não tem mal para ela e muito menos para você. Então você precisa se preencher primeiro, para que você possa até atrair outro tipo de pessoa. Você vai atrair alguém que também está bem, né? E vai te dar algo legal, e você vai também receber e vai dar também algo legal para essa pessoa. Então isso é uma... E eu penso assim também, essas novelas, essas histórias de amor que trazem sofrimento, desespero, se joga no chão, sem você eu não consigo fazer nada, né, tal, aquelas coisas todas. Isso também é algo da nossa cultura, né, da cultura hispânico-cristã, que é preciso sofrer para você poder amar. Não, gente, tem alguma coisa errada aí, não é não. Isso aí não precisa ser assim, não. Agora, você não pode deixar... A gente tem emoções, a gente tem que ter essas emoções, né? E essas emoções, quando você trabalha as suas emoções negativas, essas emoções positivas vêm à tona. Bastante. Muito bem. Perguntas? Tem perguntas antes de a gente fazer o fechamento? Minha mãe dizia que a criança não tem que querer. Então esse era isso, mas a gente não pode condenar, era como se acreditava que poderia ensinar uma criança, né, um jovem ou qualquer coisa assim. Mas alguém tem alguma pergunta sobre isso? Vou ver se eu consigo fazer mais alguma coisa na próxima terça-feira, para a gente poder aprender um pouco mais sobre campo, sobre energia, que é uma coisa muito legal. Tem mais alguém? Tem alguma pergunta? Vocês ficaram quietinhos hoje, não perguntaram nada, né? Ou gostaram muito, ou não entenderam, ou entenderam. Como é que é? Quando eu falo entender, é porque não é uma coisa assim fácil de ser entendida, né? Por exemplo, e quando aquele senhor me procurou atrás da prostituta, ele ia largar a família inteira dele, as crianças, a casa, imagina? Por causa de uma pessoa que não ia preencher nada na vida dele. Porque ele tinha esse buraco energético, ele precisava preencher com alguém que falsamente preencheria esse buraco dele. Não ia conseguir, né? Ele poderia destruir tudo da vida dele, tanto da família dele quanto até dela mesma, né? Então,
não precisa sofrer, sou da mesma opinião, pois quando compreendemos o poder de escolher, escolhemos ser felizes e alegres. É só que é uma coisa de todo dia, né? Não é um negócio que... Precisa parar com essa mania de a gente achar que as coisas... A gente muda de vez e tá tudo bem. Não, é tudo um passinho, é bem lentamente, é um processo, né? Um processozinho que a gente faz, tá bom? Alguma pergunta, minha gente? Eu adoro falar sobre essas coisas. Então, se tiver mais algum assunto que vocês queiram... Como é compreender sensorialmente? Compreender sensorialmente é você sentir. É sentir. Porque você tem a compreensão mental, né? Você está lendo um livro, você está lendo uma coisa, então você está mentalmente compreendendo, né? Na sua cabeça é isso, é aquilo, tal, etc. Mas compreender sensorialmente é você sentir. Então você volta para poder sentir tudo aquilo que você sentiu antes, tá? É mais ou menos isso. E aí você teria que fazer a sua, como se diz, provavelmente talvez você tenha que ter uma ajuda para isso, né? Porque a não ser que a pessoa já seja terapeuta, ela consegue fazer sozinha isso, ela consegue sentir. Tem meditações, eu também tenho vários lugares na Amazon, na Hotmart, eu tenho meditações, e as meditações podem ajudar você a movimentar isso dentro de você, né? É isso. Não é fácil, mas quando você consegue é maravilhoso, tá? Quem mais? Deu para entender, gente, esse assunto da compulsão, do vício? Quando vocês tiverem alguém que tenha esse problema de compulsão ou de vício, né? Então precisa compreender que a pessoa está tentando desesperadamente alguma coisa. E a solidão, ela é consequência de não conseguir preencher positivamente. Tá? Tá bom, gente? Acho que tá na hora de a gente fechar, né? Renata, tô com saudade, adoro ouvir você falar. Tá bom. Então, que bom.